Bem-vindos! À medida que os raios de luz branca desapareciam, abri os olhos novamente. Não era a voz da deusa que nos cumprimentava. Guerreiros que vieram da torre. Era uma criança que eu não conseguia discernir como menino ou menina. A criança estava vestindo roupas largas. À primeira vista, as roupas lembravam roupas orientais tradicionais. Mas uma vez que olhei de perto, era completamente diferente. Exceto pelas mangas compridas, não havia nada que se parecesse com um traje oriental. Não, na verdade, era excepcional, começando pelas mangas. As mangas eram longas o suficiente para serem esticadas até 5 metros. Mas está tudo bem. A vida começa com encontros e termina com encontros. No final, quando você olha para trás, o sentido da vida não é apenas encontrar pessoas. Esperar é como um tempero que adoça profundamente a vida. Há um ditado que diz que o rosto completa a moda. Por mais especiais que sejam as roupas que alguém usa, no final das contas, depende muito de quem as usa. Nesse sentido, o garoto que abanava as mangas de 5 metros era definitivamente único. Mais uma vez, gostaria de expressar sinceramente o meu respeito. Ah! Bem-vindo à grande biblioteca de todas as coisas. A criança estava flutuando alto no ar. Ele olhou para nós que tínhamos sido convocados do nada. O bibliotecário Beng Gussel dá as boas-vindas a todos vocês. Uma constelação, bibliotecário Beng Gussel. Aqueles que administram do 21º andar até o 30º andar. O representante deste mundo abriu os braços e sorriu. Infelizmente, ninguém aceitou sua saudação. Tagarelando, tagarelando. Os caçadores ainda não haviam descoberto o que estava acontecendo e olharam em volta confusos. O que é isso? Por que fomos transferidos automaticamente de repente? Onde é isso? À primeira vista, havia centenas de pessoas. Os caçadores sussurravam ao redor enquanto estavam confusos. A maioria deles tinha acabado de se reunir na praça para fazer a contagem regressiva juntos. Mas, também havia pessoas que estavam tendo lazer em outros lugares além da praça. Ei, não olhe aqui! Gritos constrangidos vieram daqui e ali. Um caçador convocado durante um banho. Amantes transferidos aqui nus. Se eles foram convocados enquanto dormiam, ou mesmo uma pessoa olhando em volta com olhos sonolentos. Os infelizes caçadores que tiveram que enfrentar essa situação inesperada surgiram um após o outro. Ó céus! O bibliotecário, uma constelação, deu uma risadinha. Parece que tenho falhado um pouco. Entre caçadores que se debatiam sem saber o que fazer, o bibliotecário balançou o dedo. Em seguida, grandes estantes de livros voaram. Essas estantes que tinham buracos para a cabeça, braços e pernas, assim como uma roupa, iam para os caçadores nus e se vestiam por conta própria. Ah! Obrigado, graças a Deus! Os caçadores que estavam assistindo suspiraram de alívio. Eu também fiquei aliviado, pois estava muito perturbado. Que merda é essa? Na verdade, as pessoas envolvidas estavam se preocupando com o terno Gundam feito de papelão, que parecia ter sido vestido do avesso, mas era apenas uma minoria. Uma onda de constrangimento jorrou sobre eles daquele jeito. As pessoas mal recuperaram a compostura. Um por um, eles começaram a olhar para o ar. Quem é você? Em nome dos caçadores, a bruxa abriu a boca. E este lugar é... Ah! Eu sou apenas um pequeno personagem que gerencia essa biblioteca um pouco maior do que o normal. Bruxa do Dragão Negro. Comparado a você, sou apenas uma existência próxima a um extra. Apenas me trate como uma pessoa sem importância. A bruxa franziu a testa. Como ele, que ela nem conhecia, descobriu sua identidade? Era suspeito a ponto de ela ter uma sensação sinistra. Não podia ser evitado. Eu já tinha me acostumado com a constelação até certo ponto, pois fui capaz de colocar Rei Demônio da Chuva de Outono e Deusa da Proteção sob meu controle. No entanto, para os outros caçadores, a constelação ainda era uma existência desconhecida. Apenas uma biblioteca um pouco maior. Esperando o momento em que a bruxa fechasse a boca, falei desta vez.
Eu não tenho certeza sobre isso. Eu não acho que esteja apenas no nível de um pouco grande. O estágio do 21º andar. Havia uma grande biblioteca aqui. Talvez não fosse suficiente simplesmente chamá-la de enorme. Da vizinhança ao horizonte distante, do chão em que pisamos até o teto acima, havia inúmeras estantes cheias de livros. Seria melhor chamá-la de um mundo feito de bibliotecas. O dono deste mundo olhou para mim. Um olhar inocente e simples. Olhos puros como uma criança inocente brilharam. Eu entendo. Você é o rei da morte. Sim. Não seja tão vigilante. Cavalheiros. Eu não quero fazer mal. Eu só quero dar as boas-vindas a todos vocês. Para mim, vocês não são diferentes dos heróis de uma história épica. Heróis em uma história épica. O significado daquela palavra, depois de regredir 4.000 dias, eu sabia o que era. Porque este lugar não era uma biblioteca comum. Mas fingi não saber deliberadamente. O que você quer dizer com heróis em uma história épica? É tipo isso. O bibliotecário balançou o dedo. Em seguida, 2 livros de capa dura foram escolhidos em inúmeras estantes. Os livros de capa dura vieram de maneira bagunçada enquanto voavam e pairavam ao redor do bibliotecário. Um título foi escrito na capa, respectivamente. As Crônicas do Império Aijin. O conto da cidade de Deunshon significa ascender aos céus. O bibliotecário sorriu gentilmente. Ler livros é o meu hobby. No entanto, os livros reunidos em minha biblioteca não são de forma alguma arquivos comuns. A história de muitos de vocês. São livros que falam sobre o mundo onde a torre foi construída. O bibliotecário tocou a parte de trás do livro com seus dedos fortes. Eu sei que todos vocês devem estar se perguntando por que foram convocados entre tantos guerreiros. O motivo é simples. Porque em seu mundo, apenas vocês todos são um personagem que tem um nome. O nome de um personagem. Suponho que todos vocês o chamem de título. O bibliotecário sorriu gentilmente e olhou para nós. As 302 pessoas reunidas aqui. Todos vocês são guerreiros que carregam um título. Os caçadores estavam zumbindo. Apenas caçadores com títulos serão convocados? E as outras pessoas? Espere um minuto. Não me diga que seremos os únicos a limpar a torre. Isso estava certo. Não é o nome real usado no mundo exterior, mas o nome dado pela torre aos caçadores. Título. Esse era o ticket de entrada necessário a partir do 21º andar. Então era por isso que antes de regredir no tempo, eu não conseguia nem pisar depois do 20º andar. Os adiantados com títulos. Os retardatários que não receberam um título. A diferença entre os dois grupos vai aumentar cada vez mais. Eu brinquei com o punho da espada na minha cintura. Era algo em que eu confiava para me acalmar. Era meu próprio pequeno ritual. O eu agora é diferente de quem eu era antes. O fracasso que não tinha habilidades ou um título que não conseguia nem entrar depois do 20º andar, não estava mais aqui. Havia apenas o caçador que ocupava a 3ª posição nas classificações recém-atualizadas. Eu não teria podido participar e teria ficado para trás. No entanto, além de mim, havia apenas alguns caçadores que permaneceram calmos. A bruxa era um deles. Incapaz de esconder sua confusão, ela murmurou. Que monte de bobagens! O que você quer dizer com 300 pessoas, escalar a torre com um número tão pequeno? Não se preocupe. O bibliotecário pegou as Crônicas do Império Aijin e riu. Todos vocês protegeram o Império Aijin com apenas 3 pessoas. 300 pessoas são 100 vezes isso. Vocês superarão o estágio que preparei sem muita dificuldade. Tenham um pouco de confiança. A maioria dos caçadores se entreolharam com rostos ansiosos. No meio da grande biblioteca que se estendia infinitamente além do horizonte. Havia mais de 300 caçadores presentes que pareciam um punhado de areia. Tomei a iniciativa antes que a inquietação se propagasse ainda mais. Prossiga rapidamente, senhor bibliotecário.
Eu sei que você está animado para encontrar alguém que está vivo, mas gostaríamos de escalar a torre rapidamente. Você nem mesmo nos deu uma missão ainda. Eu gostaria de solicitar que você proceda rapidamente. O bibliotecário riu levemente. Eu entendo. Eu estava muito feliz que eu nem fiz a missão. No entanto, não é da minha natureza explicar as coisas em detalhes. Baque. Centenas de livros voaram por aí. Os livros de capa dura pairavam ao redor, com o bibliotecário como o eixo. Vamos ver. Que tipo de projeto definitivamente estaria ao seu alcance? Este apocalipse é muito enfadonho e também muito pacífico em termos de destruição. Oh! Isso mesmo! Este é o melhor. O bibliotecário pegou um livro. Eu aviso vocês com antecedência. E o livro abriu. Um raio de luz branca saiu do livro aberto. É apenas para lhes dar uma amostra do que está por vir, então não se surpreendam. Ondas de luz jorraram sobre nós. Todos os caçadores foram transferidos para algum lugar. Não sabíamos onde era, mas estava claro que não era o nosso mundo. Tinha um estilo arquitetônico nunca antes visto em nosso mundo. Os edifícios, como se fossem um ninho de cupins ampliado centenas de vezes, formavam uma floresta de edifícios. Os caçadores, incluindo eu, estavam flutuando no céu. Estávamos no alto e, no chão escuro abaixo de nossos pés, edifícios que nunca tínhamos visto ou ouvido falar antes estavam alinhados. Alguém gritou. Era alguém que tinha acrofobia? Apesar de não mergulharem, os caçadores instintivamente agarraram as mangas uns dos outros. O bibliotecário riu enquanto olhava para nós. Eu sou um bibliotecário. Mas, como eu disse, os arquivos reunidos em minha biblioteca não são apenas livros ou romances de história comuns. Eles são um pouco mais, não, pode-se dizer que são de um padrão mais alto. A grande biblioteca de todas as coisas. Uma biblioteca onde se reuniram registros de vários mundos. Lá, os mundos eram mantidos na forma de livros. Este é o mundo que vocês vão invadir. O bibliotecário tocou no livro de capa dura com o título As Crônicas do Império Aijing escrito nele. E este é o mundo em que vocês estarão. Também havia um livro intitulado A História da Cidade de Deunshun. Além desses dois, centenas de livros pairavam ao redor do bibliotecário. O constelação com aparência de criança olhava para os livros em sua posse, como se não pudesse segurar mais o amor por eles. Esses livros são chamados de muitas coisas. Alguns chamam de uma história épica. Alguns chamam de romance ou crônica. Anais. Alguns até chamam de saga. Mesmo assim, há outra expressão que prefiro. O bibliotecário olhou para nós. Apocalipse. A constelação riu. Um som bizarro de risada ressoou no céu. Seu apocalipse. Sim. Pela terminologia que gosto de usar, ainda está em serialização. Depois de um longo prólogo, vocês finalmente estão começando a escalar a torre. Pode-se dizer que é aqui que se sente o sabor da leitura. Foi então. Mas, nem todo o apocalipse está em serialização tão suavemente quanto o seu mundo. Algo começou a descer do céu. Não. A palavra descer era muito gentil. Esse algo estava rasgando o céu. Embora seja uma pena. Meteoro. Também houve um apocalipse que foi descontinuado. Cobertos de chamas, enormes blocos de pedras caíram. Um meteorito caiu sobre os edifícios que pareciam um ninho de cupins. Cabum! Um estrondo ensurdecedor sacudiu o mundo. Até a terra se partiu sob o céu rasgado. Até a cidade onde vivia uma raça inteligente diferente da nossa foi destruída sem deixar vestígios. Os caçadores gritaram. Quando o meteorito caiu, uma nuvem de poeira se levantou e nos cobriu em um instante. Este não é o único. Na escuridão onde nada podia ser visto, apenas a voz da constelação ressoou. Existem muitos outros. Baque. Eu podia ouvir o som de um livro sendo aberto em algum lugar. Ao mesmo tempo, a nuvem de poeira desapareceu. A cidade destruída desapareceu. A terra dividida desapareceu e o céu rasgado desapareceu.
Em vez disso, um novo mundo se desenrolou sob nossos pés. Se a razão da descontinuação do Apocalipse agora mesmo fosse uma pedra. Tsunami. O motivo da descontinuação deste Apocalipse é a água. O tsunami, que atingiu a base do céu, engoliu toda a cidade. Era muito grande para chamá-lo de onda e muito exagerado dizer que era um tsunami. Era um desastre. Enquanto observavam o tsunami que chegava até a frente de seu nariz, os caçadores gritaram novamente. Ahim! O Constelação suspirou tristemente. Quão triste é essa tragédia! Um mundo em que toda a humanidade morreu de doença. Um mundo onde a areia cobriu o solo e secou até as últimas gotas. Um mundo onde os vulcões entraram em erupção e nuvens de fumaça cobriram o céu. Até mesmo um mundo onde os vírus zumbis existiam aos montes. Essas pessoas são humanos como vocês. Eles estavam vivos, assim como vocês. Eles estavam criando seu próprio legado da mesma maneira. Mas antes de chegar a um final adequado, antes de ter um final épico, tudo acabou por motivos injustos. O bibliotecário cobriu o livro. Embora eu chame isso de serialização descontinuada. Centenas de livros ainda circulavam em torno da constelação. Para você, seria simplesmente chamado de destruição. De repente, estávamos todos de volta à grande biblioteca. Sons de vômito podiam ser ouvidos em todos os lugares. Testemunhamos a destruição de dezenas de mundos. Embora não houvesse nenhum dano ao corpo físico, havia muitos caçadores com cicatrizes mentais. A missão que estarei dando a vocês, senhores, é simples. A constelação olhou para nós que estávamos nos comportando assim de cima. Escolham 8 séries de Apocalipse descontinuado. Escolham 8 séries entre os mundos que foram destruídos. Quero terminar de ler o Apocalipse, que foi descontinuado. Querer continuar lendo os contos do mundo destruído. Todos vocês entrarão pessoalmente nos 8 livros do Apocalipse. Entrar diretamente nos 8 mundos. Salve os apocalipses da crise da descontinuação. Impedir a destruição. Essa é a missão que vou dar a todos vocês. Essa foi a missão dada do 22º ao 29º andar. Enquanto o vômito na biblioteca não parava, uma única voz soou na cabeça dos caçadores. A missão pelo 22º andar foi dada. Mensagens apareceram na frente dos meus olhos. Refaça o mundo. Volume 1. Dificuldade, a ser determinada. Objetivo da missão: como existem incontáveis mundos, também existem incontáveis destruições. A constelação O bibliotecário Ben-Gussel descreve isso como uma serialização descontinuada. O bibliotecário Ben-Gussel quer que o mundo que foi descontinuado por razões injustas continue suas histórias novamente. Primeiro, escolha um dos apocalipses descontinuados. Se você conseguir salvar o mundo, esse mundo será registrado como seu 22º andar. No entanto, se a missão falhar, o 22º andar não será aberto. Isso mesmo. Aquela constelação nada mais era do que um fanático por livros obcecado pelos mundos. Então, eu lentamente abri minha boca. Você não gostou do final, então, em vez disso, quer que a gente reescreva esse livro? Isso está exatamente certo. O bibliotecário sorriu brilhantemente. Espero que vocês satisfaçam minhas preferências de leitura. Tínhamos que refazer o fim do mundo para este fanático por livros. Essa era a nossa missão. Houve silêncio na grande biblioteca. Caçadores com estômagos fracos sentiam náuseas. Caçadores com estômagos fortes pensavam com prudência enquanto olhavam para a missão que saltou diante de seus olhos. Apenas a constelação. Apenas o bibliotecário abriu a boca enquanto agitava suas mangas compridas de 5 metros. Por favor, limpem o vômito vocês mesmos. Não são apenas modos básicos? A higiene da biblioteca só pode ser mantida se todos os usuários trabalharem duro. Aplauso. O bibliotecário bateu palmas de leve. Na parte de trás da estante. Dos cantos escuros da sombra, coisas desconhecidas se aproximaram. Pode ter parecido humano à primeira vista em termos de membros em movimento.
A bruxa apertou as sobrancelhas. Marcadores de texto. As coisas não identificadas tinham marcadores de texto como seus corpos. Havia até uma imagem estranha no meio do marcador. Roupas de servo? Roupas de empregada? De qualquer forma, as roupas que eram usadas pelas antigas empregadas eram gravadas como fotos. Oh! Você apontou exatamente. Estas são empregadas de livros favoritos. Elas estarão cuidando de vocês até que vocês passem pelo 30º andar. Os marcadores de livros que tinham criadas gravados nele, curvaram-se. Quando vocês quiserem comer ou ir ao banheiro, avisem as empregadas dos marcadores. Embora pareçam assim, elas ainda são bastante capazes. Monstro, certo? Para iniciantes? O bibliotecário cobriu a boca com as mangas. Os olhos da constelação sorriam. Você pode pensar dessa maneira. Os olhos do bibliotecário estavam sorrindo, mas sua voz não tinha a mesma sensação. Os caçadores se encolheram. A voz da constelação, que tinha sido consistentemente brilhante, estava fria pela primeira vez. Pessoal, vocês devem estar atentos a algumas coisas enquanto ficam aqui. O bibliotecário disse. Primeiro, nunca toque em um livro sem a permissão do grande eu. Apenas não toque neles. Todos esses são livros conquistados com dificuldade, pelos quais derramei sangue e suor. Estes são os únicos apocalipses neste universo. Bastardos que nem pedem o consentimento do dono e tocam nesses livros descuidadamente. Porra! Naquela hora, um caçador amaldiçoou. Que tanto de besteira é esse? No final das contas, você não é um monstro-chefe, seu bastardo. Ei! Vocês se armem! A missão é um monte de merda, só temos que matar aquele cara e seremos capazes de limpar até o 30º andar. Grande eu minha bunda! Se 300 pessoas o atacarem juntas, seremos capazes de vencê-lo de qualquer maneira. Todo mundo ficou barulhento. O bibliotecário não deteve particularmente os instigadores. Ele apenas sorriu e observou em silêncio. Ao ver o silêncio da constelação, os caçadores ficaram mais animados. Nós também, nós podemos vencer aquele garotinho. Até mesmo um novato como o Rei da Morte ou o que não passou do 20º andar sozinho. Eles estavam tentando me conquistar? Existe algo que não podemos fazer. Quando o instigador apontou para mim, várias pessoas olharam em minha direção. Todos eram de etnias diferentes. As cores de seus olhos também eram diferentes. No entanto, o brilho em seus olhos e as cores de suas emoções eram as mesmas. Inveja. Ciúmes. Ambição. Eram todos os sentimentos com os quais eu estava muito familiarizado. Vocês todos, me deixem fora disso. Não, todas as 5 principais guildas devem ser retiradas. Não fui só eu, o caçador também gritou para a bruxa e o santo da espada. Ele até gritou com o questionador herege, a condessa e outros líderes de guilda. Não gostei do fato de vocês terem monopolizado o ataque do 11º andar em diante. Como se só vocês fossem os representantes da torre. Então vocês arrastaram um novato de algum lugar e o enquadraram como um novo herói ou algo assim. Vocês acham que não sabemos a besteira que vocês estão inventando? A bruxa ficou furiosa. Com quem você pensa que está falando agora? Eu agarrei o pulso da bruxa. Tenha paciência. Mas, Rei da Morte, se você deixar esse tipo de pessoa em paz. Mas, por agora, tenha paciência. Sussurrei para a bruxa. Isso agora. Tudo está sendo transmitido ao vivo. Ponto. A bruxa piscou os olhos. Uma transmissão ao vivo? Do que você está falando? Eles estão projetando por meio de vídeos de holograma na Praça da Babilônia. No passado, eu não conseguia nem pisar no 21º andar porque não recebi um título. No entanto, eu sabia em detalhes como a etapa seria realizada e sobre o que seria a missão. É como um programa de televisão. As pessoas na praça estão vendo tudo o que fazemos. Ao vivo. Por que esse tipo de coisa? Aquela constelação disse isso. Não somos diferentes de personagens e ponto.
Eu disse suavemente. É claro que haveria espectadores assistindo aos personagens. Isso mesmo. Eu também vi da praça no passado. Eu assisti. Embora eu não pudesse participar da invasão. Eu assisti todo o processo de como os caçadores com títulos passaram do 21º ao 30º andar. Ainda haverá um holograma mostrado na praça agora. Cada movimento que as pessoas reunidas aqui fizessem seria transmitido ao vivo. As falas que dizemos e as ações que fazemos. Tudo isso está sendo assistido ao vivo para centenas de milhares de telespectadores. No sentido mais verdadeiro, estávamos no palco. Não baixe a guarda só porque não tem ninguém olhando. Bruxa do Dragão Negro. Se você disser coisas estranhas ou mostrar uma imagem ruim aqui, elas permanecerão na memória dos outros para sempre. A mestre da guilda na minha frente entendeu imediatamente. Como era assustador. De fato. Não é importante limparmos este estágio ou não. Eu assenti. Sim. Como concluímos o estágio é a coisa mais importante. Não faça nada que possa fazer com que você seja culpado e pego mais tarde, mesmo que você realmente a tenha feito. Pessoas, não. Aos olhos de nossos espectadores, éramos realmente como os heróis que saíram de um livro, então temos que representar o papel e nos acalmar. Já estamos na série chamada A Grande Livraria. Foi naquele momento. Depois que a missão apareceu, ouvi uma notificação que deveria ter sido ouvida. Não a voz da bruxa, nem a voz do bibliotecário, mas a voz da torre. Bem-vindo, Rei da Morte. Eu sorri por dentro. A recompensa de conclusão do 20º andar está sendo dada. O eu de ontem protegeu o Império Aijin e o continente. Chegou a hora de eu recebê-la. A torre foi severa com seus retardatários. No entanto, por mais severa que fosse, deu um preço alto para os candidatos da frente. Recompensa do estágio normal. Bênção, a graça da deusa da beleza está descendo. Você pode observar a favorabilidade dos personagens do 21º ao 30º andar. TL, favorabilidade aqui refere-se à preferência que espectadores têm com algum personagem em um seriado, então o Gon já, basicamente, pode ver como está a reputação de alguém com as pessoas que assistem. A recompensa não terminou nisso. Os retornos para completar a missão oculta ainda permaneceram. Recompensa do estágio oculto. Bênção, a graça da deusa da vitalidade, está descendo. Você pode observar a psique dos personagens do 21º ao 30º andar. Fantástico! Esses eram bônus perfeitos. Nesta busca, o segredo era quão bem você desempenhava a função que lhe era dada. Esses bônus são exatamente o que eu preciso agora. Para desempenhar um papel, não bastava ser bom sozinho. Pessoas além de mim. Eu tinha que ser capaz de ver através da mentalidade de outros personagens também. Atuar é sempre uma questão de jogo em equipe, e não um jogo solo. A graça da deusa da beleza está sendo utilizada. A graça da deusa da vitalidade está sendo utilizada. Eu olhei de volta para a bruxa. Só então percebi que ainda estava segurando o pulso da bruxa. Enquanto tentava soltar seu pulso com a maior naturalidade possível, recitei algumas instruções decentes em minha mente. Janela de personagem. Suavemente. Um holograma apareceu na frente dos meus olhos. E eu vi uma janela de status pela primeira vez na minha vida. Nome: Bruxa do Dragão Negro. Favorabilidade: 82. Gênero favorito: romance. Gênero desfavorável: história. Personagens favoritos: Príncipe no Cavalo Branco, Jovem, Homem-Lobo, Homem Deslumbrante. Personagens desfavoráveis: Psicopata, Soldado, Político, Liderança Feminina Incompetente. Tramas preferidas: Pagar na mesma moeda, Sacrifício pelo bem maior. Tramas indesejadas: Esquecimento, Traição, Ilusão da protagonista feminina. Estado psicológico: se tudo o que fizermos for transmitido na Babilônia, teremos que agir como uma figura nobre no futuro. Concluir o estágio é um objetivo secundário. Vou ter que fazer alguns cálculos políticos difíceis. Depois disso, a tática mais sábia é
Enquanto eu estava confuso e perdia minhas palavras, a expressão da bruxa endureceu. Ela provavelmente estava nervosa pensando no que fazer se algum tipo de problema viesse à minha procura. O que é isso? Aconteceu alguma coisa? Não, não é nada. Então estou feliz. Se você tiver qualquer outra informação que precise saber, diga-me rapidamente. Ainda estou trabalhando em contramedidas em minha cabeça. Sim, entendi. A bruxa virou a cabeça e voltou a pensar profundamente. Com um olhar muito sério. Quando olhei para o perfil lateral da bruxa, algum tipo de emoção me atingiu. O que é isso? O que era esse sentimento de culpa não identificado? Isso parece. Eu tinha secretamente roubado o diário de alguém. O Rion, que compartilhava minha consciência, já estava rolando. Ele chutou o ar com os pés e caiu na gargalhada. Branco, o príncipe em um cavalo branco. Uma pessoa que cresceu e manteve a juventude de seu rosto, naquela idade, um príncipe em um cavalo branco. Ei, zumbi! Pegue um belo cavalo de algum lugar e monte-o. Eu descaradamente olhei para O Rion. O quê? Esses olhos. Por que você parece que está procurando uma briga? Murmurei baixinho em minha mente. Janela de personagem. Hã? Ei, Kim Zombi. O que você está tentando fazer agora? O Rion estava agitado e balançou as mãos. Aos meus olhos, a janela do personagem de O Rion estava claramente à vista. Nome, Imperador da Espada. Favorabilidade, 59. Gênero favorito, artes marciais. Gênero desfavorável, tudo exceto artes marciais. Personagens favoritos, macho, rival, mãe. Personagens desfavoráveis, caras fracos, capachos. Tramas preferidas, vitória, suco de maçã. Tramas indesejadas, derrota, batata doce. Estado psicológico, não me diga que isso também funciona comigo. Eu comecei a rir por dentro. Minha cara de pôquer quase quebrou. Mãe, diz. Senhor Imperador da Espada, eu não o vi assim, mas não me diga que você é um garotinho da mamãe. O Rion olhou furiosamente. Não era apenas um olhar, ele estava completamente furioso. Ele lutava desesperadamente. Eu vou matar você. Apague isso do seu cérebro. Se você não apagar agora, vou explodir sua cabeça. Está me ouvindo, bastardo? Já fazia muito tempo desde que conheci O Rion, mas foi a primeira vez que o vi tão perturbado. Ao contrário de O Rion, eu estava completamente relaxado. Nada de conversa fiada até o 30º andar, e reverencie-me. Do contrário, abrirei sua janela psicológica sempre que tiver tempo livre. Tenha cuidado. Algum dia você vai sofrer muito. Enquanto eu experimentava meu novo bônus, os caçadores continuaram a se dividir em duas facções diferentes. De um lado estava um grupo radical que seguiu o instigador e tentava lidar com o monstro-chefe e juntos. Do outro lado, incluindo eu e a bruxa, estava uma facção cautelosa que queria esperar para ver o que aconteceria. O grupo radical tinha cerca de 100 radicais. A facção cautelosa tinha cerca de 200 pessoas. Pessoas tolas. Santo da Espada, que tinha ficado quieto todo esse tempo, abriu a boca. O velho detetive estava olhando para a facção radical pateticamente. Você já se esqueceu de que a constelação acabou de mostrar a vocês mundos que perecem? Se ele quisesse, aquela constelação poderia nos lançar em tal mundo e escapar sem pressa. E ainda, vocês vão lutar com tal ser. Vocês estão loucos, eu vejo. Com um comentário do Santo da Espada, metade deles abandonou a facção radical. Cerca de 50 caçadores permaneceram na facção radical. Ei! Não tenham medo! A primeira pessoa que instigou os caçadores gritou. O Rei da Morte também limpou o 10º andar sozinho. O 20º andar também foi uma jogada solo dele. Originalmente, todos os monstros-chefes eram assim, mas as guildas de topo estão fazendo isso para monopolizar os lucros.
Se vocês vão viver sua vida sacudindo o rabo para as 5 principais guildas, então vão se fuder. Esse instigador parecia ser um caçador de alto nível. Vendo que ainda havia 50 pessoas que ouviam as palavras daquele caçador. Talvez não a ponto de ser uma guilda de alto nível, mas ele provavelmente é um mestre de guilda bastante confiável de uma guilda de pequeno para médio porte. Mas o ponto crucial é que eu não conseguia me lembrar do rosto ou do título do instigador. Imperador das chamas, mestre da alquimia, bruxa, santo da espada e muito mais. Isso veio de mim, que lembrava obsessivamente de todos os melhores classificados. Se nem eu conseguia me lembrar. Havia uma razão para tudo. Todo o controle de tráfego está pronto e acabado. O bibliotecário olhou para os 50 caçadores da facção radical. Centenas de livros giravam em torno do bibliotecário, assim como o planeta girando em torno do Sol. Está bem então. Monstro-chefe do caralho. 50 de nós são o suficiente para uma criança como você. Eu sinto muito. Eu realmente não prefiro clichês. O bibliotecário pegou um livro. O título Contos Épicos do Mundo Selado que estava escrito na capa. Vamos acabar logo com isso. Quando o livro se abriu, uma luz branca emanou novamente. Porém, desta vez, a luz não parou de brilhar. Braços sombrios. Incontáveis tentáculos escorreram para fora. Eles atacaram os caçadores da facção radical. Os caçadores soltaram um grito. O que é isso? Neste apocalipse em particular, a humanidade foi extinta e apenas um mago sobreviveu. Uma pessoa. 2 pessoas. 3 pessoas. Os caçadores da facção radical foram pegos pelos tentáculos do monstro e arrastados no ar. Bem, depois de passar por várias adversidades, o mago se tornou mais um monstro de tentáculos do que um humano. O personagem principal era alguém de quem o grande eu gostava muito. Está em uma classificação alta entre meus personagens favoritos. Os caçadores que foram arrastados no ar logo foram engolidos pelo livro. Salve-me! Os caçadores que felizmente conseguiram evitar os tentáculos começaram a fugir, mas sem sucesso. Este mago. Basicamente, o personagem favorito do grande eu é especializado em magia de selamento. Devo dizer que é uma relação cliente-proprietário? Em troca dos materiais que entrego ocasionalmente, o mago está disposto a aceitar meu pedido. Em um instante, 50 caçadores foram devorados pelo livro. Exatamente como agora. O livro que engoliu os caçadores começou a cuspir algo. Comer compulsivamente e vomitar. Prendemos a respiração e olhamos para a cena que se desenrolava diante de nossos olhos. O que o livro vomitou foi um marcador de livro enorme. Tão alto e grande quanto uma pessoa. Marcadores com membros. O hobby do mago é fazer com que os produtos que ele fez tenham roupas de empregada. No meio do marcador, roupas de empregada estavam gravadas. Eu sei que é um pouco pervertido. Bem, o que ele poderia ter feito? Toda a humanidade pereceu, exceto ele mesmo. Se ele continuasse são, seria mais estranho. Os caçadores olharam ao redor com medo. 50 empregadas de marcadores estavam ali em silêncio. Se examinássemos a biblioteca um pouco mais amplamente, não eram apenas 50, mas centenas. Milhares de marcadores estavam trabalhando enquanto seguravam esfregões e utensílios de mesa. Os caçadores ficaram em silêncio. Contar aqueles em sua linha de visão era a extensão do que eles podiam fazer. Esta grande biblioteca se estendia além do horizonte. Se pudéssemos olhar para a biblioteca como um todo, exatamente quantos marcadores estariam circulando? Ficou mais limpo. Os extras inúteis foram resolvidos. O bibliotecário fechou o livro. Agora vocês estariam mais dispostos a se tornar os personagens principais. Caçadores estavam sentados na biblioteca. Os caçadores estavam sentados em um grande círculo. No meio disso, centenas de Apocalipse foram empilhados. De agora em diante, eles tiveram que escolher um de todos aqueles livros, mas ninguém se aproximou apressadamente da pilha. Isso foi um dado adquirido. Apenas um momento atrás, seus companheiros foram devorados pelo livro.
E foram 50 pessoas. Todos estavam com medo ou deprimidos. Se alguém pudesse rir energicamente nesta situação, não seria provável que fosse algum tipo de maluco? Ha 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 ha! Surpreendentemente, havia um maluco presente. Não acredito que 50 pessoas foram eliminadas assim que começamos. Este é um grande golpe desde o início. Um garoto loiro. Certificadamente, o maior de todos os malucos em nosso mundo. O questionador herege coçou o queixo. Mas sempre há um sacrifício necessário para seguir em frente. Não vamos esquecer seus sacrifícios. Teremos que trabalhar mais para concluir a torre. Vamos nos animar. Temos sorte de termos perdido apenas 50 pessoas até agora, quando poderia ter sido quase 100 pessoas. Em vez de lamentar pelo que foi perdido, devemos ser felizes pelo que restou. Quanto mais o questionador herege abria a boca, mais tenso ficava o humor. As criadas ainda vagavam ao nosso redor. Elas serviam café quente e chá preto que não sabíamos de onde vinham, e entre 250 caçadores, apenas o questionador herege disse, obrigado, e aceitou de uma vez. O questionador herege bebeu um gole de chá preto e inclinou a cabeça. Pessoal, vocês não vão beber? É muito gostoso. Primeiro, cortei o questionador herege. Não havia nada de bom em deixar um psicopata falar por muito tempo. Questionador herege, por favor, mantenha sua boca fechada um pouco. Por que eu deveria? Quanto mais você fala, mais baixa fica nossa moral. Estamos perdendo a motivação. Será um grande problema se nossa moral cair mais daqui em diante, então, por favor, cale a boca até eu dizer que está tudo bem. Se isso acontecer, será um grande problema. O questionador herege deu-me um largo sorriso. Ok, rei da morte. Ficarei feliz em calar a boca. Os caçadores olharam para o questionador herege e para mim com um olhar perplexo. Não me olhe assim. Eu só descobri como lidar com aquele maluco. Agora. Eu propositalmente levantei minha voz para mudar o clima. Todos. Tenho certeza que todos vocês sabem agora. Vocês não podem simplesmente ir contra aquela constelação de forma imprudente. No momento, não temos escolha a não ser nos comportar e seguir a missão que o bibliotecário nos deu. Os olhos dos caçadores lentamente se fixaram em mim. Instintivamente, senti um fardo, mas engoli em seco. Estou na terceira posição agora. O terceiro caçador mais forte aqui com direito a falar. Tinha que me acostumar a chamar a atenção das pessoas como se estivesse respirando. Eu abri minha boca enquanto colocava minha melhor poker face. Mas só porque estamos seguindo a missão não significa que estamos em desvantagem. Todos, por favor, deem uma olhada na janela da missão. Os olhares dos caçadores ficaram presos no ar junto com minhas palavras. O mesmo holograma que vi também teria se refletido em seus olhos. Mas refaça o mundo. Volume 1. Dificuldade, a ser determinada. Objetivo da missão. Como existem incontáveis mundos, também há incontáveis destruições acontecendo. A constelação O Bibliotecário Ben-de-Gussel descreve isso como uma serialização descontinuada. O bibliotecário Ben-de-Gussel deseja que os mundos que foram descontinuados por motivos injustos continuem suas histórias novamente. Primeiro, escolha um dos apocalipses descontinuados. Se você conseguir salvar o mundo, esse mundo será registrado como seu 22º andar. No entanto, se a missão falhar, o 22º andar não será aberto. Vocês leram tudo isso, certo? Os caçadores assentiram. Alguns deles até responderam sim. Foi um efeito de fazer o questionador herege calar a boca? Por enquanto, nenhum caçador parecia que iria desafiar minha autoridade. O mais importante aqui é a última parte. Se você conseguir salvar o mundo, esse mundo será registrado como seu 22º andar. Todos vocês sabem o que isso significa. Os caçadores ficaram confusos. Eles ainda não sabiam o quão grande essa recompensa era. Eu disse. As recompensas mudarão dependendo do tipo de mundo que você salvar. Bem, digamos que salvamos um mundo cheio de diamantes.
Então, esse mundo se torna nosso 22º andar. Os rostos dos caçadores começaram a mudar drasticamente. O diamante é apenas um exemplo. Para as pessoas que moram na torre como nós, não há necessidade de escolher esse pedaço de merda. Mas e se for um mundo enterrado com abundância de comida, água e todos os tipos de minério? Autossuficiência. A bruxa murmurou. Então, ser autossuficiente seria realmente possível. É exatamente isso. Eu me levantei de onde eu estava sentado. E uma pilha de livros no meio. Eu caminhei em direção aos apocalipses que o bibliotecário nos disse para escolher um desses livros. Rei agora! Rei da morte! Veio o grito da víbora pelas minhas costas. Se você tocar nisso de forma imprudente, então um monstro de tentáculos. Peguei um livro aleatório da pilha. Os caçadores gritaram e fecharam os olhos. Houve até um caçador que fugiu porque tinha medo que o monstro tentáculo surgisse novamente. Mas mesmo depois de 1, 2 e 3 segundos se passarem, nada aconteceu. O Apocalipse permaneceu obedientemente imóvel em minhas mãos, como se fosse um livro comum. Os olhos da víbora se arregalaram silenciosamente. Nada está acontecendo. O bibliotecário, que estava flutuando no ar, riu. Isso mesmo. Enquanto o grande eu não ativar meus poderes, os apocalipses são apenas livros antigos. Claro, existem livros proibidos, que podem ser perigosos apenas por tocá-los. Esses livros estão selados em algum lugar isolado, então não se preocupem. Sim. Eu assenti. E quando abri o livro em minha mão, outro holograma apareceu. Era informação sobre o livro. Mais contos da Academia Sormevin. Gênero, romance, fantasia. Nível de dificuldade, classe D. Limite de jogadores, 4 a 5 pessoas. A serialização está suspensa no momento. Introdução, Sormevin é uma histórica academia de magia. É uma academia comum onde amizade e competição, amor e ciúme vêm e vão. Este apocalipse poderia ter permanecido como uma academia comum. Se, de todas as coisas, não fosse pelo artefato da classe Destruição Mundial que foi selado no porão da academia. Razão para a descontinuação, a malvada senhora perdeu seu noivo, príncipe herdeiro, para uma estudante que reencarnou 2 vezes. Ela então mudou para pior e abriu o artefato, libertando os grandes demônios e fazendo com que o mundo fosse destruído. O motivo da descontinuação, em suma, a causa da destruição do mundo, era muito lamentável. Teria sido melhor se o mundo fosse destruído por causa de meteoritos ou tsunamis. Que pena! O mundo foi destruído por causa das brigas de amor das crianças. Era óbvio porque o bibliotecário ficou com raiva. Vamos pensar sobre isso. Ah! Como uma rachadura em uma joia azul, os olhos gelados do príncipe herdeiro começaram a compreender. O longo mal-entendido que havia criado uma parede entre os dois durante todo esse tempo, finalmente derreteu e desmoronou após a segunda vida. Minha metade estava aqui. Querida Sílvia. Ela era minha metade. O príncipe herdeiro, resmungando, suspirou e se ajoelhou. Sílvia soluçou silenciosamente como se estivesse prendendo a respiração. Os dois perceberam involuntariamente que nunca esqueceriam esse momento até que morressem. Naquele exato momento, com um estrondo, o príncipe herdeiro explodiu inteiramente. No momento seguinte, Sílvia explodiu. O que veio à consciência de Sílvia quando ela foi arrebatada, foi uma enxurrada de gritos. É o demônio! O diabo apareceu! Que má sorte! O mundo! Foi o momento em que tudo acabou. Imagine que o romance que você estava lendo foi descontinuado por causa de algo assim. Qualquer leitor ficaria chateado. Era assim mesmo em um romance, então seria pior se fosse o mundo real. Enfim. Isso não era importante agora. Todos! Venham aqui e deem uma olhada neste livro. Eu gritei com os caçadores. Cada livro tem um nível de dificuldade e conteúdo diferente. Existem níveis que podemos concluir mais facilmente entre esses livros. Temos que escolher os livros que mais nos beneficiarão entre eles.
Vários caçadores se levantaram de seus assentos. Mesmo assim, a maioria apenas se encarava. Estúpido. Eles estão assim porque você está usando títulos honoríficos. Você ainda não entende como é difícil para esses caçadores bastardos ouvirem? Baeh Orion disse. Há 250 ters com os quais você tem que lidar agora. 250 pessoas. Você terá que retirar os títulos honoríficos para pelo menos fazê-los ouvir. Sério? Cada vez que você sobe de nível, você ouve sua presença ficou mais clara, certo? Você sabe o que isso significa? Seu orgulho ficou mais forte. Por natureza, quanto mais alto o nível de um caçador, mais forte será seu orgulho. Eles nunca ouviriam você. De fato. Eu fiz um discurso declamatório que foi preenchido com minha aura. Existem centenas de apocalipses aqui. Como posso ler todos eles sozinho? Venham e leiam. Vacilando. Só então os quadris pesados dos caçadores se levantaram. Escutem, todo mundo. Continuei pedindo sem pausa. Vamos nos dividir em grupos. Aqueles que leram alguns romances ou livros de história, à esquerda. Aqueles que realmente não sabem nada de romance ou história, à direita. Venha agora. Rapidamente. Seus passos se aceleraram. As pessoas se dividiram em dois lados. Pessoas que leram livros, dividam-se de acordo com seus gêneros favoritos. Amantes de romance para o grupo de romance. Amantes da fantasia para o grupo de fantasia. Se você é um amante de romances de mistério, para o grupo de romances de mistério. Dividam-se, dividam-se, comecem agora. Por fim, a atmosfera da biblioteca tornou-se um pouco agitada. Caçadores sob meu comando começaram a circular. Agora. De agora em diante, todos nós vamos ler. Peguei um apocalipse e toquei nele. Vamos dividir as centenas de livros em gêneros. Grupo romance lê livros de romance. Outros grupos também leiam os livros de acordo com o seu gênero. Leia o livro e decida por si mesmo se é um sucesso ou um fracasso. O questionador herege balançou o braço com força. Ele ainda estava de boca fechada e seguindo minhas ordens. Sim, você pode falar. Rei da Morte. Eu não sei o que é um fracasso. Por favor, me diga o padrão. Se a história é boa, é um sucesso. Se a história é ruim, é um fracasso. Não. Não é nada disso. Abri um apocalipse e mostrei a ele. Por exemplo, este é um fracasso. Mas sobreviva ao vulcão. Gênero, sobrevivência, romance. Nível de dificuldade, classe D. Limite de jogadores, 2 pessoas. A serialização está suspensa no momento. Introdução, este mundo foi devastado pela guerra nuclear. Mas a vitalidade da humanidade é incrível. Mesmo no local onde a guerra nuclear estourou, o personagem principal e sua amante sobreviveram. Depois de superar todas as adversidades e sofrimentos, o casal de personagens principais jura ser o novo Adão e Eva. Razão para a descontinuação: de todos os lugares, o casal de personagens principais teve que passar a última noite na zona ativa do vulcão. O vulcão entrou em erupção durante a noite. O personagem principal e a amante do personagem principal foram esmagados até a morte por uma pedra que voou de um vulcão. A humanidade pereceu assim. Falei em um tom miserável. Não é apenas um fracasso comum, é um fracasso de merda. Por quê? O questionador herege inclinou a cabeça. Novo Adão e Eva. Não é romântico e legal. É inútil salvar este mundo. É um mundo onde já existe uma guerra nuclear. Suspirei e fechei o livro. O que podemos fazer se tivermos um mundo cheio de radiação como o 22º andar? Você quer que todos nós morramos de contaminação por radiação? Ah! Por exemplo, no passado, o Imperador das Chamas limpou a grande biblioteca de uma maneira incrível. Do 22º ao 29º andar, ele mirou apenas em mundos que tinham lava ou vulcão. Que bastardo maluco! O Imperador das Chamas era imune ao fogo.
Mesmo em um mundo desastroso onde havia lava fluindo e erupções vulcânicas, ele poderia dar um passeio sem pressa. Ele escolheu os apocalipses com base unicamente no critério com que facilidade ele pode atacar. Ele realmente não considerou que tipo de apocalipse ele deveria ter salvado para que fosse um benefício para todos nós, nem mesmo um pouco. Se ele se saísse bem, havia uma chance de conseguir 8 tesouros. De qualquer forma, um homem que se alimenta de seu próprio orgulho não ajudaria. Afinal, seria uma perda para outras pessoas que moram na torre. Desta vez, eu só vou escolher os melhores apocalipses possíveis para que isso nos beneficie. Apocalipses onde surgiam monstros que poderiam ajudar os caçadores a ganhar experiência de combate, ou apocalipses que estavam cheios de minerais raros, ou apocalipses que eram colocados em ruínas cheias de tesouros, ou um apocalipse onde frango temperado e porco agridoce correm pelo floresta e camarão fritos dançam no mar. Não. Vamos cancelar o último. Seria muito assustador se ele realmente existisse. De qualquer maneira, tenham em mente. Não importa se a história é uma merda ou não. Eu gritei enquanto distribuía livros para caçadores. Quer o personagem principal tenha câncer, ou se a história não é divertida, não dê atenção a nada parecido. Apenas leia. Leia do começo ao fim e avalie se salvar este mundo irá beneficiar a todos nós. Pausa. Fiz uma pausa quando estava entregando um livro. Um caçador fez contato visual comigo. Licença. Bruxa do Dragão Negro? O que há de errado? Era a bruxa. Eu lentamente abri minha boca. Este é o grupo O Mistério. Um grupo de pessoas que gostavam de ler romances de mistério normalmente. Por alguma razão, a bruxa estava sentada lá com orgulho. Essa pessoa não mostrou que ela era fã de romance quando a janela do personagem apareceu agora há pouco? Eu sei. A bruxa acenou com a cabeça como se fosse natural. Eu teria sentado aqui sem saber onde estava. Bruxa do Dragão Negro. Você sempre gostou do gênero mistério? Claro. A bruxa bebeu modestamente um pouco de café preto. Eu sou uma mulher inteligente. Louca. Por que essa líder de guilda de repente estava fazendo cosplay de uma pessoa normal? Ela gostava de dramas. Ela gostava de romance. Qualquer um que a conhecesse poderia dizer que ela era uma leitora entusiasmada de romance sem sentido, mesmo à primeira vista. De jeito nenhum. Eu percebi algo. Será que ela não quer que as pessoas ao seu redor saibam que ela é obcecada por romance? Pensando bem, o grupo Romance particularmente tinha poucos caçadores. Não havia nenhum único homem. Por outro lado, por algum motivo, o grupo Artes Marciais estava cheio de homens. Garanto a você, menos de um punhado deles realmente leem romances de artes marciais. Minha mente ficou em branco. Essas pessoas estão fazendo cosplay mesmo nesta situação. Eu te disse. BAH Oriel murmurou sombriamente. Caçadores de alto nível se alimentam de seu orgulho. Além disso, são todas pessoas que receberam um título. Eles preferem morrer a perder as caras. Você não viu? Agora mesmo, as 50 pessoas que estavam fazendo um suicídio especial todos de uma vez? Eles são todos caras loucos. Isso me deixou louco. Não, bruxa do dragão negro. Não importa o quanto você queira. O que você quer dizer, não importa o que? A bruxa perguntou de volta calmamente. Seu rosto calmo parecia uma fortaleza inexpugnável. Pensei desesperadamente no que dizer e falei devagar. Não, eu pensei que você era uma pessoa muito romântica. Isso é o que eu pensei. Então, ver que você não está no romance, mas no grupo Mistério, é um pouco surpreendente. A mão com a qual ela estava bebendo café parou no meio do movimento. É assim mesmo? Sua voz era exatamente a mesma de sempre. Eu pareço alguém que vai bem com romance? Sim. É por isso que é estranho que você não esteja no grupo Romance, mas em outro lugar. Parece que você está vestindo algo que não combina com você. Ah! A bruxa largou a xícara de café e se levantou. Eu não posso evitar se o Rei da Morte diz isso.
Nunca li romances na minha vida, mas sim. Devo aproveitar esta chance para me acostumar com um novo gênero desta vez? É a atitude certa como uma caçadora desafiar coisas novas, não importa qual seja a tarefa. É exatamente como você disse. Entendi. A bruxa se dirigiu ao grupo romance com passos leves. Era como um cowboy caminhando para o outro lado da selva em um filme de faroeste. Não pude deixar de olhar para as costas dela com um sentimento muito sutil. Muito bem, Rei da Morte. Questionador herege olhou para mim com os olhos brilhantes. Ele estava sentado no grupo mistério também. Quando a bruxa do dragão negro se senta em algum lugar, ela não se levanta facilmente. Ah! Sério, um novato incrível apareceu. Líder da guilda do Templo dos 10.000. Você também lê novelas de mistério? O questionador herege sorriu como um anjo. Eu conheço Sherlock Holmes. Oh! Eu também conheço o Dr. Watson. Eu cantei a ordem baixinho em minha mente. Janela de personagem. Mensagens passaram diante dos meus olhos. Nome: Questionador herege. Favorabilidade: 50. Gêneros favoritos: conto de fadas e mito-lenda. Gêneros desfavoráveis: nenhum. Personagens favoritos: humano. Personagens desfavoráveis: nenhum. Tramas preferidas: a maior felicidade do maior número de pessoas. Tramas indesejadas: nenhum. Estado psicológico: eu conheço Sherlock Holmes. Oh! Eu também conheço o Dr. Watson. Louco! Eu tive arrepios. Como sua atitude exterior e seus pensamentos mais íntimos são exatamente os mesmos. Além disso, não havia nada que ele odiasse ou não gostasse. Ele é realmente um humano. Eu realmente senti medo e choque. Em um sentido literal, ele era puramente um psicopata louco nascido por natureza. O que há de errado, Rei da Morte? O psicopata louco inclinou a cabeça. Eu estava pensando em como lidar com isso. Então peguei uma caneta e escrevi algumas letras nas costas da mão do questionador herege. Conto de fadas. Eu disse com uma expressão solene. Questionador herege Nin. Sim. Você está no grupo Conto de Fadas de agora em diante. Conto de fadas, você diz. Isso mesmo. O questionador herege Nin é a única pessoa neste grupo. Você tem que verificar e examinar todos os livros que entram no grupo sozinho, questionador herege Nin. Oh! Que responsabilidade pesada! Os olhos do psicopata louco brilharam. Eu assenti. Sim, é muito importante. Então, vou o deixar em suas mãos. Ah! Não se preocupe. Rei da Morte. Vou filtrar corretamente. Isso mesmo. Entre centenas de apocalipses, não havia um único conto de fadas. Eu procurei minuciosamente para ver se havia algum outro caçador que tentava fazer cosplay de uma pessoa comum. O resultado foi inacreditável. Das 250 pessoas, cerca de 100 estavam mentindo sobre seu gosto. Esses idiotas malucos. No final, demoraram 3 horas apenas para separá-los em grupos. Até 112 cosplayers foram enviados para seus lugares de direito. Mas mesmo para ele. Como o último, ele não podia deixar de ficar em silêncio. Nome: Víbora. Favorabilidade: 32. Gêneros favoritos: ficção de outro mundo, ficção mais forte, ficção de destruição, ficção de harém. Gêneros desfavoráveis: ficção política, ficção criminal. Personagens favoritos: irmã mais velha, irmã mais nova, mulher casada, pura, mulher safada e tímida, jovens femininas. Personagens desfavoráveis: máfia, gangster, valentão loiro e bronzeado. Tramas preferidas: fui convocado para este mundo, e descobri que tenho o sangue do dragão mais forte do mundo e da mais forte imperatriz do reino demoníaco. Vou mostrar a você o que é um personagem trapaceiro sem igual, mas algo parece ser o problema. Eu acho que minha irmã mais nova se tornou um deus da criação para mim, mas eu só quero ser uma estudante normal do ensino médio que só quer ter um dia tranquilo,
E isso só está me incomodando e o seguinte se ultrapassa, inigualável, harém, bem, parece que não tenho escolha a não ser testemunhar. Tramas indesejadas. Status psicológico. Uau, porra! O que há com esta sala de arquivo antigo? O que há com o grupo de artes marciais? Cada vez que leio uma linha, sinto que meus olhos estão caindo e parece um sinal, está cheio de caras suados. Merda! Isso não é muito desconsiderado para os leitores? Essa pessoa tinha um tapa-olho cobrindo um dos olhos. Essa pessoa era um espadachim chamado Mestre Shenmue. Essa pessoa era o imperador das novels leves. Vibor olhou para mim. O que? O que você está olhando? Estou ocupado lendo. E Vibor estava sentado no grupo Artes Marciais. Nada. Eu não aguentava dizer algo. Lamento interrompê-lo enquanto você está lendo. Continue lendo. Ok. Eu virei minhas costas e caminhei debilmente. Percebi com certeza quando cheguei ao 21º andar desta vez. Os caçadores de alto escalão eram todos loucos. E eu tinha que carregar esses homens loucos.